Mateus capítulo 16. Nós vamos ler a partir do verso 21, verso 21, 22 e 23 do Evangelho de Mateus. Desde esse tempo começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Vamos orar ao Senhor. Pai, pedimos iluminação e a condução do Teu precioso e amado Espírito Santo que o Senhor nos concedeu, que só foi possível vir à nossa vida, não só para nos fazer companhia, para nos consolar, para curar, para levantar os abatidos, para dar alegria, Senhor Deus, a esse povo sofrido. Uma alegria, Senhor Deus, sem culpa, sem pecado, alegria pura, alegria que é fruto dele mesmo, do próprio Espírito Santo. Mas o preço para a vinda dele foi a morte de Cristo na cruz. E te louvamos pela vida de Jesus e te louvamos porque o Senhor nos chama para grandes e altos privilégios, para uma obra, Senhor, sem igual. Uma obra, Senhor Deus, extraordinária, a mais relevante para o mundo, que é manifestarmos o Teu nome diante daqueles que não Te conhecem. Por isso te pedimos, te agradecemos por essa alta honra, esse alto privilégio, e te pedimos que o Senhor nos capacite, que o Senhor motive aqueles que estão com os braços decaídos, com joelhos trôpegos, que sejam vivificados, porque Tu és o nosso Deus. Nós nos alegramos e regozijamos na Tua graça. É nisso e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, a vida cristã sempre foi acompanhada de uma ferrenha oposição. E eu falo vida cristã, mas eu também me refiro àqueles que antes da vinda de Jesus, os pré-cristãos, os judeus, o povo da aliança, sempre foi hostilizado. E pelo que a gente tem lido dos Salmos, a gente percebe o grande conflito e a grande luta do coração até dos próprios salmistas. Quando ele olha para fora e ele vê inimigos. Às vezes tem até a impressão de que Deus não o ouve. Então acho que esse estudo de Salmos foi maravilhoso, porque nós, à exceção de alguns, não ficamos naqueles salmos clássicos que nós conhecemos, mas trabalhamos salmos que nós possivelmente nunca leríamos e nunca pregaríamos nele. E então é muito edificante por isso, porque a gente percebe que sentimentos como os nossos habitaram o coração daqueles homens do passado, homens inspirados por Deus e que viveram para o Senhor. E havia sim uma maneira de Israel não ter conflito com seus vizinhos. Havia uma maneira de Israel, pelo menos eles supunham, de viver de uma forma pacífica com seus vizinhos e não ter problemas. Era Israel admitir a tese insustentável de que os deuses pagãos eram deuses aceitáveis também. Assim eles não teriam conflitos a partir da pregação, e os próprios demônios que muitas vezes dominavam aqueles povos pela feitiçaria e por outros meios também se acalmariam contra Israel.
Eles se calariam, não falariam mais no nome do Senhor. O povo de Israel viveria em pecado como todos os povos viviam. E o plano da redenção e da aliança seriam arruinados. Israel às vezes tentou pagar esse preço. E ele descobriu que não podia. Porque a escolha sempre é essa que nós temos que fazer, queridos. Jesus disse: quem se envergonhar do meu nome, eu me envergonharei dele. Quer dizer, é você que é o motivo de vergonha se você cede ao mundo, se você deixa que o mundo domine, em vez de viver sob o domínio do Senhor Jesus. Aquele que me confessar diante dos homens, disse Jesus, eu o confessarei diante do meu Pai. Então, é muito claro. Ou nós teremos conflitos porque queremos ser justos com os homens, leais, sermos pessoas da verdade, da retidão, honestos, não por algum tipo de vanglória pessoal, mas como estilo de vida, como único aceitável diante de Deus, único aceitável diante do nosso coração e, na verdade, o único aceitável diante dos nossos pais, diante da nossa missão, diante da nossa função como seres humanos na Terra. Temos que estar sempre a serviço da verdade. Isso custa um preço altíssimo. O apóstolo Paulo diz uma triste realidade. Paulo diz a Timóteo que não há ninguém que queira viver piedosamente, que não seja perseguido. Então, quando nós olhamos para essa situação, nós vemos que a vida nossa como cristãos é muito difícil. Ver os nossos filhos numa escola, convivendo, tentando aplicar os princípios que nós ensinamos para ele num mundo que não os aceita. Eu me lembro quando a minha nora era coordenadora de um turno e havia uma outra coordenadora do turno que a filha dela, minha neta mais velha, estudava. E a coordenadora chamou para dizer exatamente que a minha netinha era muito infantil, que havia um problema de sociabilização dela ser amiga das outras meninas, porque ela simplesmente era muito infantil, ela estava muito abaixo, muito atrasada em relação às meninas. E a minha nora é uma excelente pedagoga, tem até especialização, apesar de muito jovem ainda, pegou e se aprofundou no problema e descobriu o que era. A minha neta é perfeitamente normal, aliás, se algum dos irmãos aqui já conversou com ela, sabe que a minha neta mais velha é muito inteligente. Mas é porque as outras meninas estavam falando, meninas de 9 anos, 10 anos, 11 anos, só de namorado. E pasmem, até sobre coisas sexuais, que às vezes você vai ter vergonha de conversar com a sua esposa, as meninas conversavam. Sem o menor pudor, já falando de namorados, de planos extremamente, e até de experiências sexuais. É evidente que a minha neta de 10 anos, criada na igreja, feliz, quem convive com ela sabe, eles sorriem o tempo todo, felizes com Jesus. Não se encaixam nesse contexto. E na verdade, queridos, nós, porque viemos de uma época em que havia mais lucidez, eu não sou saudosista, mas não tem o menor sentido crianças dessa idade estarem conversando esse tipo de assunto. Então qualquer um que quiser viver retamente num mundo que jaz no maligno, ele vai sofrer oposição, ele vai ter dificuldade de conviver com ele. Eu, de tempos em tempos, gosto de estar, eu como pastor preciso estar sempre bem informado, mas às vezes eu tenho que tirar um descanso de assistir os jornais. Eu tenho que passar pelo menos 2, 3 dias sem me informar de nada, porque as notícias, queridos, não são boas, elas sempre são muito tristes. Dos rumos que se tomam, como os homens conseguem mentir, se apropriar de dinheiro que não é dele, sabe? Isso eu falo lá na classe alta, lá na nossa cúpula em Brasília. E não estou dizendo que todos são assim, mas eu estou dizendo que a grande maioria. E na classe baixa, em todos os lugares.
de gente se apropriando e vivendo em função só de prazeres e passando por cima, atropelando a alegria, tirando vida de pais de família, de gente honesta. E as prisões e as leis só favorecendo. Então é muito difícil. Às vezes a gente tem que tirar um pouco de folga disso. Domingo é um dia bom para isso, que a gente vem na igreja, ou fala das coisas do Senhor. À noite também, cantamos hinos. Isso revigora nossas forças. Porque, na verdade, esse é um mundo que não funciona. Ele é um mundo que ele não será um benefício para si mesmo, se apartando de Deus e tentando essa tese. E aqui Jesus nos fala algo, seria interessante explorar todo o texto, mas Jesus fala de algumas oposições e Mateus nos narra mais uma, que Jesus teve oposição. Aqui nós estamos logo após a confissão de Pedro. Jesus viveu, trabalhou, não disse diretamente essas coisas, mas esperando que os discípulos percebessem de quem ele era. Porque eles já sabiam que Jesus era um profeta enviado por Deus, mas a questão é, Jesus era meramente um profeta? Então Jesus perguntou, quem dizem as pessoas que eu sou? E os discípulos começaram a dizer, um diz que tu és Isaías, Jeremias, ou um dos profetas, ou Elias. Outros dizem que tu és assim. Então, e ele perguntou, e vocês? O que os outros pensam, vocês já falaram. Agora eu quero saber vocês. E Pedro toma a frente e fala pelos outros, possivelmente, e diz, tu és o Cristo, tu és o Messias. O centro da Escritura do Antigo Testamento, a grande promessa que vem desde a promessa feita a Adão, feita para Eva. Deus prometeu o Messias. Adão e Eva já esperavam. Quando Abel morreu, que era um homem bom, foi morto, eles se desanimaram porque julgaram que Abel era um homem tão correto que seria Abel que os levaria de volta para o paraíso. E Abel morreu exatamente por ser justo, foi morto por Caim. Quando nasce Sete, eles dizem, Deus colocou alguém no lugar de Abel. E quando Sete tem um filho, aí se passa a invocar, começaram a chamar de volta o nome de Deus. O mundo era secularizado, mas agora Adão, Eva, Sete, por causa do nascimento de Enos, que já significa que vai haver uma descendência. Então o povo sempre esperou, sempre foi alertado para a vinda de um grande rei que estabeleceria justiça na terra. E agora Pedro, em nome dos discípulos, em nosso nome, em nome da igreja, faz uma grande confissão. Tu és o Cristo, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Essa ideia de Deus vivo é porque o hebreu é uma forma até dura, que o hebreu dizia, os deuses dos povos, eles são mortos. Eles são estátuas, eles são ficção. O nosso Deus é um Deus que vive, que se move. Um Deus inteligente, um Deus que age. O Deus deles não. Então, por isso, Deus vivo. Os outros eram deuses mortos. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Essa confissão de Pedro é a pedra na qual Jesus estaria construindo, começou a construir sua igreja em cima dessa pedra. A partir dessa confissão, que os discípulos admitiram que estavam seguindo não um mero profeta, não meramente um santo homem de Deus, mas bem mais do que isso, o próprio Messias, o nosso Salvador. E Jesus não nega, ele diz, você, Pedro, é um homem afortunado, porque não foi você que descobriu isso, foi o Espírito de Deus que te revelou. Tudo isso nós conhecemos. E a partir desse momento, diz o verso 21, Jesus Cristo, olha como que Mateus já chama ele pelo nome e pelo título de Messias. A partir desse momento começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário, era preciso que Jesus seguisse para Jerusalém. Por mais oposição que houvesse, por mais que soubessem que tramavam a morte de Jesus, mesmo assim ele teria que descer a Jerusalém. E sofreu muitas coisas dos anciãos. Sofreu muitas coisas dos anciãos.
Essa palavra ancião, no Novo Testamento, ficou sendo um sinônimo de pastor. Os pastores da igreja aproveitaram, o termo grego é presbítero. Presbítero significa alguém mais velho, tá certo? Quando você tem problema de vista, um dos nomes que se dá ao envelhecimento da visão é presbitismo. Se eu olhar no dicionário, você vai ver isso, porque é um envelhecimento. Então, os mais velhos conduziam a vida do povo, eram os anciãos que eram líderes das suas sinagogas. E a palavra é presbítero, um dos sinônimos para a palavra pastor no Novo Testamento. Também sofreria de quem? Dos principais sacerdotes, quer dizer, os líderes das sinagogas. Agora, os líderes do templo, o povo que conduzia os cultos e os sacrifícios, e dos escribas, povo que era letrado, especializado na lei do Senhor, que conhecia quase que como uma perfeição a lei de Deus. Jesus sofreria muitas coisas pela mão desses homens. Se pensássemos que ele sofreria do mundo, do Império Romano, talvez o nosso coração, mas não. O povo de Deus, né, talvez o pior problema que o próprio povo de Deus sempre teve. O Evangelho de Jesus só não está mais amplamente pregado no mundo. E eu vi uma palavra do Marcelo Crivella, numa homenagem que fizeram à Igreja Presbiteriana no nosso congresso. E o Marcelo Crivella deixou uma palavra lá interessante sobre isso, falando que os Estados Unidos quase não tem missões mais. O Evangelho está em decadência no mundo inteiro, exceto no Brasil. Os únicos que mantêm missões no mundo, que bancam pessoas para pregarem lá fora, são os evangélicos brasileiros, praticamente. E o que eu estou dizendo, o grande problema da igreja é a própria igreja. E olha só, e ele falando que bancam lá. Eu vou contar para os irmãos uma vez, viajando pela junta de missões, quando eu entrei no avião, sentei e vi um sujeito forte mesmo, não é um eufemismo para gordo, e já com uma certa idade, e ele estava sentado lendo um livro sobre missões. Eu mudei de cadeira, eu falei, posso sentar do seu lado? Ele falou, posso. E eu disse, você é presbiteriano? Falei para ele, você ou é presbiteriano ou é batista. Aí ele riu para mim e falou assim, como que você sabe? Eu falei, quem se interessa por missão no Brasil são presbiterianos e batistas só. Ele riu para mim e falou assim, eu sou o presidente da Junta de Missões Estrangeiras da Igreja Batista. Eu falei, que bom, então vamos conversar um pouco sobre missões. E nós ali, durante o voo todo, trocamos várias informações, que os batistas estão fazendo e o que nós presbiterianos estávamos fazendo. Mas o que eu achei curioso é isso. Por que eu acertei? Porque ninguém se importa com missões, as pessoas estão preocupadas com crescimento, com enriquecimento pessoal, com a igreja local. Aí, se a igreja dele estiver bem, não importa se o evangelho está mal no Brasil, não importa se estão corrompendo, roubando o nosso país. Importa eu estar bem. Isso não é pensamento cristão. Jesus estava bem na Galileia, Jesus era bem visto, havia uma multidão que o conclamava como grande Salvador, como Messias. Mas ele não seria Messias se ele não descesse. O lugar escolhido por Deus para o sacrifício do Cordeiro era Jerusalém. Ainda que fora dos muros, mas era Jerusalém. Então Jesus disse que lhe era necessário descer, sofreu muitas coisas dos líderes das sinagogas, dos líderes do templo, dos especialistas da lei do Senhor. Esses homens seriam os inimigos de Jesus para consecução do plano. Jesus teria que passar contra a oposição deles. Mas ele disse também, era necessário que ele fosse morto e ressuscitado no terceiro dia. Em outra oportunidade nós vamos falar sobre a posição que Pedro tomou. Porque aí um dos discípulos passou a ser também um problema para Jesus. Ele chama Jesus à parte para repreendê-lo. Mas isso nós vamos falar
da questão interna depois. Mas o importante, queridos, é que por mais que nós soframos, por mais que sejamos humilhados, por mais que nós sejamos desdenhados, por mais que tentem fazer parecer que o que estamos fazendo é inútil, é atrasado, que estamos retardando o progresso do mundo, que somos o problema, o calo da humanidade, seja lá o que eles queiram fazer que a gente pense que somos. Por mais que soframos, Cristo morreu e ressuscitou. Haverá ressurreição para nós. Até podemos ser mortos, perseguidos. Porque, querido, se você olhar à sua volta, você vai ver, eu sou crente desde a década de 70, que Jesus me chamou. Eu nunca vi com tanta nitidez as garras do anticristo como na nossa época. Que as nossas escolas, queridos, estão sendo obrigadas a permitir que os alunos entrem no banheiro que eles quiserem. Sabe que as pessoas já aí para dizer oficialmente está declarado, aberto a função da escola de educar as pessoas para que se tornem homossexuais. O anticristo está mostrando as garras dele. Pode ser que ele já esteja até vivo e andando entre nós. Pode ser até que seja um desses líderes religiosos. Mas não importa. Nem o anticristo, nem os poderes da terra inteira vencerão a igreja do Senhor Jesus. Cristo morreu, mas ressuscitou o terceiro dia. Nada fugiu ao seu plano. Você é a igreja do Senhor? Então parabéns. Confesse o nome do Senhor. Não tenha medo. Saiba que sofreremos oposição. Eu prefiro a oposição do mundo do que ter que enfrentar o meu Deus como um covarde, que se curvou diante de toda essa iniquidade, essa podridão, esses desejos malignos. Vamos de frente enfrentar o mundo, porque ainda que nos matem, nós ressuscitaremos. A igreja do Senhor é invencível. Jesus disse que a porta do inferno não prevaleceria contra ela. E aqui nós estamos diante de um texto que Jesus diz que era necessário que ele passasse por isso. Quem sabe é necessário que tenhamos que viver esse tempo tão vergonhoso, mas honrando o nome do Senhor. Seja igreja, é isso que o Senhor espera, é isso que o Senhor tem para nós. E disse, como é que disse o hino que nós cantamos? Quero ler essa frase e aí nós vamos orar. Hino 303, ele disse aqui uma frase. No hino 303, está aqui. Quero encerrar com essa frase. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem para dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firmes, sempre até morrer. Então que Deus nos abençoe, que sejamos esses. Se Cristo morreu por nós, queridos, a nossa vida já é dele. Vamos então orar ao Senhor. Vou pedir à igreja que fique de pé.